o Adolfo foi a semente que prosperou em outras gerações. A gente pode dizer que o DNA do Bernardo Schneider vai estar em muitas das ações da cultura na nossa cidade, e daí a relevância e a importância da sua presença. Os grandes equipamentos de cultura que a gente tem hoje nasceram lá com o seu Schneider. Porque ninguém melhor do que ele que tinha esse amor pelas coisas documentais de Joinville. Como ele foi uma pessoa à frente do tempo dele, como ele conseguiu construir algo que poucos conseguiram construir. Adolfo Bernardo Schneider foi uma pessoa essencial para a preservação da memória de Joinville. Mas ele não tinha medo de brigar pelo que ele acreditava. Se ele não o fizesse, quem o faria? 1906. Joinville olhava para o futuro com olhos de esperança. A cidade que nasceu como colônia Dona Francisca, uma colônia agrícola criada em terras dos príncipes de Joinville, em pouco mais de 50 anos cresceu. A população já chegava a cerca de 19 mil habitantes, a grande maioria imigrantes e seus filhos. O idioma ouvido nas ruas era o alemão. E a erva mate, que descia do Planalto Norte pela Estrada da Serra e era beneficiada na cidade, havia se transformado em grande fonte de riqueza. Aquele ano de 1906 foi um marco para a Joinville do século XX. Naquele ano foi inaugurado o Hospital de Caridade, uma referência na área da saúde da região, e atual Hospital Municipal São José. Foi concluído o cais do Rio Cachoeira e o Mercado Municipal, um importante posto comercial. Também marcou a inauguração da estação ferroviária, que ligava por terra Joinville a São Francisco do Sul e São Paulo, abrindo caminho para o transporte de passageiros e para trocas comerciais. A chegada do trem trouxe à cidade uma comitiva com autoridades, entre as quais o então presidente Afonso Pena, que ao ver o lugarejo bem cuidado, com casas floridas, proferiu a frase que a imprensa registraria e daria origem ao título da Cidade das Flores: Joinville é o Jardim do Brasil. Iniciava-se a construção da usina do Piraí, o que possibilitou que, 2 anos depois, Joinville fosse a primeira cidade de Santa Catarina a contar com energia elétrica. E logo no início desse ano, no dia 6 de janeiro de 1906, na Rua do Príncipe, número 60, na esquina da Rua 9 de Março, nasceu um menino que marcaria a cultura da cidade ao longo de todo o século XX e seria determinante para a preservação da memória da imigração alemã na região de Joinville. Karl Schneider, vem como, no início da colônia, um agricultor. Ele vem já como um empreendedor, ele já se estabelece em Joinville com um comércio, com uma atenção a um tipo de material que a colônia não tinha, que era a parte de ferragens, equipamentos, enfim. Núcleo inicial do que hoje a gente conhece como indústrias H. Carlos Schneider, Caesar, Ele casa em primeiras núpcias, tem 4 filhos, 3 meninas e um menino, Willermann, que vai ajudar ele na empresa. Casa em segundas núpcias, tem mais 7 filhos, e desses 7, o caçula é Adolfo Bernardo Schneider. Cresce aqui em Joinville, estuda na Deutschschule, só fala alemão até os 12 anos. Aos 12 vai para o internato no Colégio Catarinense em Florianópolis, onde vai ter contato com a língua nacional, vai aprender o português. Volta para Joinville e é encaminhado à Alemanha. Na Alemanha ele estuda, tem novo contato com o idioma de origem, que era o alemão. Lá ele conhece o amor da sua vida, casa, tem sua filha e volta para Joinville. Minha mãe se sentava para tocar as canções populares alemãs que ela tocava e acompanhava com a sua voz cultivada no internato. Quantas vezes eu assisti os passantes ficarem parados na calçada só para escutarem a minha mãe cantar.
A Segunda Guerra Mundial e a perseguição aos alemães faz com que a família da esposa volte para a Alemanha. E a sogra então leva a filha e a neta para a Alemanha e ele se vê novamente em Joinville sozinho. No fundo, ele era uma pessoa muito solitária, né, com poucos vínculos assim afetivos, mas os vínculos que ele tinha eram fortes. Essa solidão é que vai o motivar a escrever tanto sobre a história e a memória, tanto da imigração como Joinville e como as próprias memórias dele. Se a gente pensar que ele faz, dos anos 50 em diante, uma produção muito intensa, ele não era uma pessoa que se colocasse como vítima da solidão, né? Para estabelecer a família, Adolfo Bernardo Schneider abriu um estabelecimento que muitos anos depois marcaria a época entre os jovens de Joinville, a Sorveteria Polar, e foi exercer a sua profissão. A princípio, nos negócios da família e depois, durante décadas, como guarda-livros na firma de Germano Stein, uma das mais importantes empresas da época, que contava inclusive com uma casa bancária. Foi neste período, na década de 1930, que nasceu sua única filha, Eva Maria. Ele é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, é um pesquisador autodidata de grande relevância, falava, escrevia em outros idiomas. Ele vai ser referência em pesquisas também na Europa sobre a imigração. Quando um pesquisador do arquivo de Munique vem para Joinville, a pessoa de referência para o trabalho dele vai ser o Bernardo Schneider, então ele tem essa relevância muito intensificada a partir da década de 50. Durante a Primeira Guerra, mas principalmente durante a Segunda Guerra, ele assistiu à proibição do uso do idioma alemão e o fechamento de escolas e jornais. A partir de 1951, quando Joinville comemora o seu primeiro centenário, há uma busca por recontar essa história da imigração de forma mais precisa. A grande paixão dele era a imigração, daí o envolvimento dele no Museu da Migração, daí o envolvimento dele na criação do arquivo histórico. E Bernardo Schneider olha isso como uma oportunidade, As lojas botavam vitrines alusivas ao primeiro centenário da cidade, enfim, e ele percebe que a história estava ali para ser registrada, contada e apresentada para a sociedade. Sentado atrás de sua antiga máquina de escrever Hamilton, durante décadas, o joinvilense Adolfo Bernardo Schneider resgatou um pouco da história da colônia Dona Francisca. Gradativamente, pesquisava e registrava as informações sobre a colonização e os imigrantes por meio de cartas para muitos lugares. Dos microfilmes enviados pelo Arquivo Estadual de Hamburgo ou ainda das memórias do tempo de menino. Este material deu origem a centenas de artigos publicados na imprensa local e mais de 20 livros que ajudam a entender como a antiga colônia Dona Francisca se transformou na Joinville que conhecemos. Que não existiam computadores, não existiam nenhuma tecnologia para auxiliá-lo. Então era realmente muito mental e máquina de escrever, papel. E nesse acervo deu para entender, deu para ter a magnitude do tamanho do conhecimento que ele construiu. Era como uma grande máquina da história ebulindo naquele ambiente dele. Toda a casa e o pavimento de cima, que não era um sótão, mas era um ambiente assim, como se fosse a gávea de um navio, de onde ele podia enxergar a Joinville, onde ele podia enxergar, talvez metaforicamente, aquele mar de documentação em que ele navegava. Ele botava um carbono, então assim, quando ele mandava uma carta para o arquivo, sei lá, de Hamburgo, ele tinha cópia da carta que ele mandou com ele, arquivada com ele. Então hoje a gente não tem a carta que ele mandou, mas a gente tem a carta que ele escreveu porque ele fez uma cópia. Eram pilhas e pilhas. E ele ia pegando coisas, dizendo, olha, tem isso, tem aquilo, tem isso aqui. Como alguém que estivesse assim, iniciando a vida
iniciando o seu processo, iniciando a sua caminhada de produção. E ele parecia estar exatamente nesse momento, reunindo muitas coisas para uma grande obra. Logo depois do jantar, eu subia e sentava na velha Remington para fazer a correspondência para Alemanha, Noruega, Suíça, Rio, Bahia, onde eu esperava encontrar alguma notícia sobre Joinville. Era quase todo dia da semana e todo sábado, todo domingo. A minha mulher chegava e dizia: Adolfo, já são quase 2 horas da manhã, você não vai dormir? Da perseverança de Adolfo Bernardo Schneider nasceram instituições fundamentais para Joinville e Santa Catarina, que chegaram ao século XXI, preservando a história e a cultura da cidade. O Arquivo Histórico de Joinville, que reúne documentos e imagens da colônia Dona Francisca. Foi o primeiro mentor, primeiro advogado público para que a cidade se sensibilizasse e criasse um arquivo histórico. O governo federal faz um convênio com a Prefeitura Municipal de Joinville e cria uma comissão de cidadãos de Joinville dedicados que iriam se dedicar a esse trabalho. O Bernardo fica nessa comissão até 1968. No Museu da Imigração, que a gente vê hoje, tinha o casarão, que já era uma coisa muito importante, mas não tinha todos os móveis, todas as peças que constituem o acervo e que contam uma história. E ele participou disso. Depois, logo nos primeiros anos, ele trouxe o sobrinho, seu Carlos Schneider, que foi um grande mecenas do museu durante anos. Mas assim também com a arqueologia, ele também vai se dedicar a outras pesquisas e outras análises sobre a memória. E talvez os grandes embates que ele vai ter com os pesquisadores da época, né, vai ser sob a perspectiva de olhar essa memória, talvez não tão factual, mas mais com uma visão sociológica. Então, o Bernardo tem também essa contribuição na área da memória sobre os diversos olhares que tinha para as coleções, os acervos e os registros que fazia. Aquele prédio que a gente chama de Palácio dos Príncipes, aquilo nasceu para ser a sede do domínio Dona Francisca, porque existia a colônia Dona Francisca, pequenininha, e o domínio Dona Francisca, mais amplo. Então, todos os documentos mais amplos da imigração, né, ficavam na sede do domínio Dona Francisca. E quando se começou o museu, continuavam lá. E eles precisavam de um local adequado, né? E o seu Schneider batalhou muito para que fosse criado um arquivo histórico. O arquivo histórico começou na biblioteca pública, porque o seu Schneider era diretor da biblioteca pública. Então, um pedaço daquele espaço era biblioteca, um outro pedaço virou arquivo, né? Até que muitos anos depois foi construído a sede do arquivo. Porque se o Museu de Sambaqui existe hoje, a gente deve muito ao seu Schneider. Por exemplo, não tinha essa coisa de eleger a imigração alemã, né? Não era só sobre isso que ele falava, então ele falava sobre tudo. Então, quando ele traz um acervo para criar o Museu de Sambaqui, ele está contando uma história anterior à imigração, entendeu? Então, ele tinha essa preocupação com tudo isso. Cartas convencendo o prefeito, as autoridades e tal, para que comprasse, adquirisse um acervo riquíssimo que era do Guilherme Tibúrcio. Até que, enfim, isso foi feito e surgiu o Museu do Sambaqui. A Academia Joinvilense de Letras, o reduto da literatura e das letras na cidade. Foi o que plantou a semente, indiscutivelmente. Ninguém falava em academia em Joinville. Ele reuniu na biblioteca, em 1969, algumas pessoas ligadas à literatura. O Alcides Mus, que era um poeta que estava surgindo em Joinville, o Dr. Carlos Adalto Vieira, que era advogado e escrevia crônicas na notícia, o cronista social João Carlos Vieira, o repórter da notícia Apolinário. Aí estava junto a Iraci Schmittling, que era a secretária da Educação aqui. Os grandes equipamentos de cultura que a gente tem hoje nasceram lá com o seu Schneider. De uma forma ou de outra ele participou.
E ainda colaborou no registro da história de antigas sociedades da colônia Dona Francisca, como a Harmonia Lira, a Sociedade Ginástica e a Sociedade de Atiradores. O universo do Dr. Adolfo Bernardo Schneider é gigante com a infância. O primeiro livro dele, do menino de 10 anos, fala então particularidades muito interessantes sobre aos olhos de uma criança, mas escritos 60 anos depois. Quando eu encontrei esse livro, eu caí assim não vou dizer num choro, porque eu não sou chorão, mas eu fiquei muito emocionado. A história da primeira literatura infantil da cidade. 7 páginas são de conselhos do Dr. Adolfo Bernardo Schneider, de prefácio. Então, é um registro muito interessante sobre a infância nos anos 50 e as preocupações de um homem com o futuro e o que o progresso ia fazer com a mente das pessoas. Na época, ele falava do Elvis Presley, que o Elvis Presley era tentado ao pudor, um homem rebolando e provocando a mente das pessoas. Mas a preocupação dele com a idade escolar era que estavam deixando-se de ter aulas de educação física nas escolas. Ele achava isso terrível, porque as crianças precisavam preparar tanto o seu físico quanto o seu corpo. Tem Cantam as Cigarras, que é uma peça de teatro. Também fez A Dona Felicidade, que era um pequeno conto, mas tem essa característica infantil. O Coelhinho do Alo Azul foi feito para ser uma novela de rádio. Ele não foi feito para ser um livro infantil. É uma novela radiofônica. Ele não tinha receio de exigir das autoridades ou de quem quer que fosse as soluções para manter o patrimônio da cidade. Escrevia cartas, artigos de jornal, assumia polêmicas públicas, sempre com o objetivo de preservar a história de Joinville e sua gente. Ele era uma pessoa múltipla, né? Ele escrevia, ele debatia, ele participava de movimentos, ele fazia o que a cidade estava necessitando, ele se envolvia culturalmente e muitas vezes até com brigas, né? Essas brigas eram importantes para defender o ponto de vista dele. Era uma pessoa de um ponto de vista muito forte, né? Muito firme. O Schneider era um homem sério, circunspecto. Não era de rir, não era de a gente vê-lo na calçada dando risada ou contando piada. Ele era um homem circunspecto. Era um bispo da igreja à moda antiga. Assim, ele era uma pessoa boa, mas ele não tinha medo de brigar pelo que ele acreditava. E ele brigava, tá? Como é que ele brigava? Ele não saía no tapa, não. Ele escrevia cartas, ele era um escritor, assim, muito pontuais e tal, e ele ia buscando. Ele tinha esse jeito meio assim, meio exagerado, né? Chegar no trato, mas ele, no fundo, ele era uma pessoa muito querida e muito educada. Aí ele tinha vontade de se fazer ouvido, né? Teve uma época que queriam demolir o casarão Niemeyer. Era um casarão antigo, de 1905, né? E, claro, queriam abrir espaço para aquele prédio que tem hoje lá do Banco do Brasil, enorme, moderno. Nossa, ele traçou uma briga nos jornais para defender aquilo. Ele dizia que era um chão histórico. E era um homem muito reclamalhão. Na época ele reclamava de um flamboyant que não devia ser cortado. Eu era bem jovenzinho, criança, que ele não queria que cortasse o flamboyant. Com mais de 90 anos, Adolf Schneider ainda cuidava da contabilidade de seus negócios e continuava suas pesquisas sobre história. Nessa época, já sofria com um câncer que, aos poucos, foi tirando a sua mobilidade e reduzindo a coordenação motora. Consciente, sabia que o fim estava próximo e avisou. E foi na Casa Rosada que ele faleceu, em 20 de julho de 2001, aos 95 anos. Ele já estava numa fase em que ele produzia muito lentamente, mas ele tinha uma relação com esse universo das coisas da história, das coisas da memória, com os papéis que evocam memórias, extraordinária.
E de repente eu não estava mais na frente de um senhor de 90 anos, mas de uma criança de 9 anos. Uma criança encantada que estava dividindo o seu universo encantado comigo. Mas sem perder a vivacidade, sem perder o amor por aquilo, sem perder assim a referência do valor que cada papel daquele tem. Ele já não lia mais direito, a vista já não estava boa, então ele lia os jornais com uma lupa. Ele tinha lupa. E as minhas matérias das ruas de Joinville eram das poucas que ele lia. A Casa Rosada. Seu escritório ficava no sótão de sua casa em Joinville, na Rua Tijucas, onde foi morar em 1950, justamente na época em que seu interesse pela história regional começou a aumentar. A casa da década de 1910 foi o seu refúgio até o final da vida, um lugar que ele amava e que colocou do seu jeito, montando sua biblioteca e seu arquivo particular. Porque aquele jardim todo que ainda está lá hoje, foi ele que plantou, as árvores ele plantou, e ele cuidava, as unhas ainda sujas de terra, de quem realmente mexia na terra para cuidar. Eu quero evitar a ideia de que ele morava, era mais do que um lugar para se morar, onde ele se encastelava. E também chamava atenção o fato dele não estar vestido como normalmente as pessoas fazem para receber um jornalista. Ele estava vestido como alguém que interrompeu o seu afazer, mas sem interromper o seu modo de se relacionar com aquilo que ele fazia costumeiramente, que era ler, escrever e examinar papéis. E foi extraordinário porque isso quebrou de cara a ideia de uma entrevista. Daquele momento em diante, eu passei a ser um encantado ciceroneado por uma pessoa que tinha uma relação com documentos, com mapas, com páginas avulsas, com desenhos e livros a mãos cheias, como diria o Quintana. E esse era o universo dele. Depois de sua morte, seu rico acervo permaneceu durante anos trancado na Casa Rosada, até que o tempo, sucessivas invasões e até o princípio de incêndio começaram a deteriorá-lo. A partir daí, ele foi retirado do local. Uma parte foi para o Arquivo Histórico de Joinville e outro encontra-se em outro local para a organização de um acervo digital. De ver uma escadaria, vi uma escultura do Freitas Alt, vi uma máquina de escrever e senti uma profunda tristeza ao saber que todo aquele material de uma vida inteira tinha terminado em papéis apenas, que talvez nunca ninguém mais fosse ler. A gente sabe que é um desafio grande você reformar, restaurar uma casa tombada, então essa casa começou a ter problemas físicos, estruturais, e com isso o acervo começou a correr um certo risco. Ele sempre deixou expressamente que gostaria que permanecesse na residência dele o acervo. Ele foi retirado da casa, com isso, para proteger o próprio acervo. Então a casa hoje se encontra fechada, e também isso seria um grande sonho se realizasse um restauro nessa casa e ser aberta para a comunidade. E assim, entre memórias, histórias e fragmentos do tempo, Adolf Schneider dedicou sua vida a preservar a essência de Joinville e de sua gente. Mais do que guardar documentos ou imagens, ajudou a manter viva a alma de uma cidade construída por sonhos, trabalho e afeto. Porque enquanto existir alguém disposto a lembrar, a história nunca desaparece. E Adolfo permanecerá para sempre nas memórias de Joinville. E esse é um legado, acho que muito importante, que a gente carrega e deveria conseguir passar para as outras gerações. Porque acho que esse valor que você constrói do voluntário, que é uma cultura muito germânica, de você olhar o outro e como que esse outro é impactado de forma sem esperar algo em troca,
é o que, de certa forma, cria uma estrutura importante para uma cidade, para uma comunidade. Adolfo Bernardo Schneider foi uma pessoa essencial para a preservação da memória de Joinville. O Schneider ele era um apaixonado por essa cidade, por Joinville, e acho que por isso que ele fez tanto por Joinville, pela história da cidade, por patrimônio cultural. Então ele foi uma das primeiras pessoas que se preocupou em preservar o patrimônio cultural dessa cidade. Ele fala que a literatura infantil é um amortecedor contra os perigos da sociedade. Eu acho que construtor de memórias é uma denominação que cabe muito bem a ele. A gente pode dizer que o DNA do Bernardo Schneider vai estar em muitas das ações da cultura na nossa cidade, e daí a relevância e a importância da sua presença. Talvez, sim, o seu Bernardo tenha tido uma vida muito solitária, mas isso apenas de o ponto de vista relacional com as pessoas, mas ao mesmo tempo uma vida extremamente compartilhada, com outros modos de compartilhamento, com outros modos de convívio, com os documentos, com outras pessoas, com outros arquivos mundo afora. E, acima de tudo, com essa criança dentro dele que o fazia continuar um trabalho que jamais deu dinheiro, que jamais deu fama, que jamais constituiu patrimônio, mas que ele fez a si mesmo porque se ele não o fizesse, quem o faria? Eu fui lá, ele estava de pijama, assim, do jeito que ele passava o dia trabalhando. E aquilo, assim, a primeira coisa é você tem um choque, né? Você fala, poxa, esse cara não é um cara comum, não é um cara normal, não é um cara que está aí olhando das coisas da forma que a normalidade exigiria. E isso é o grande encantamento dele, ele estava absolutamente imbuído naquilo. Olha, se você quer entrar no meu mundo, entra como Bernardo e não como Joel.